Você já sentiu que estava cercado de pessoas, mas completamente sozinho? Já percebeu que algumas amizades só florescem quando você está bem e murcham no primeiro sinal de dificuldade? Essa é uma das verdades mais duras que poucos têm coragem de encarar. Grande parte das relações que chamamos de amizade são, na verdade, contratos silenciosos de conveniência. É tudo um jogo sutil, um jogo de interesses, um jogo de poder. Sim, pode doer ouvir isso, mas talvez você precise dessa dor para despertar. Talvez você esteja sofrendo não por falta de amigos, mas por excesso de ilusões. Quantas vezes você abriu o coração, compartilhou segredos, confiou como quem entrega uma parte da alma, e no final, tudo foi usado contra você? Quantas vezes você ajudou, ouviu, esteve presente, só para perceber que, quando você caiu, o silêncio foi a única resposta? Sêneca dizia: a amizade deve ser cultivada com tempo, não com palavras. Mas no mundo de hoje, onde tudo é rápido, raso e descartável, as palavras vêm fácil, os laços nem tanto, e aqui está a verdade que poucos aceitam. As pessoas não se aproximam de quem você é. Elas se aproximam do que você representa, do que você oferece, do que você pode proporcionar. E quando você para de entregar, você deixa de ser útil e deixa também de ser amado. Este vídeo não é para te fazer desconfiar de todos, mas para te fazer olhar com mais sabedoria. Porque quando você entende que o mundo está cheio de relações desequilibradas, você para de esperar demais, de se doar demais e de se ferir à toa. Você aprende a valorizar os poucos que realmente ficam, aqueles que não estão atrás do que você tem, mas do que você é. Hoje eu quero compartilhar com você 5 lições amargas, mas libertadoras. Lições que vão te fazer enxergar o jogo e sair dele. Lições que vão te devolver a clareza, a paz e a coragem de se cercar de verdadeiros aliados, e não de parasitas emocionais. Vamos começar. 1. Admiração não é amizade, é interesse disfarçado. Muitas pessoas vão se aproximar de você com elogios, com sorrisos, com palavras doces. Vão parecer encantadas com quem você é, com o que você faz, com o que você tem. Mas atenção, admiração demais, logo no começo quase sempre é disfarce. Uma embalagem bonita para um interesse que ainda não foi revelado. E aqui está a verdade. Nem todo elogio é sincero, nem toda aproximação é limpa. Vivemos numa sociedade onde as relações estão contaminadas por agendas ocultas, onde amizades surgem da conveniência, não da conexão verdadeira, e onde o brilho de alguém atrai mais curiosidade do que afeto genuíno. Epicteto dizia: se alguém te admira, questione-se, será que te ama pelo que você é ou pelo que representa para ele? Quantas vezes você atraiu pessoas apenas por estar em evidência? Quando você tinha sucesso, quando as coisas iam bem, quando era reconhecido, os amigos brotavam do chão. Mas bastou um momento difícil. Bastou uma crise, uma queda, um silêncio, e a maioria desapareceu. O que isso te ensina? Ensina que a admiração é volátil. Ela muda de acordo com seu status, sua aparência, sua performance. E o problema é que muitas vezes confundimos isso com amor. Mas amor resiste ao tempo. Admiração não. Você precisa começar a observar quem está ao seu lado quando você não está brilhando. Quem continua perto quando você não tem nada a oferecer. Essas são as verdadeiras amizades. Porque a verdadeira amizade é silenciosa, constante e fiel. Ela não precisa te aplaudir o tempo todo. Ela não se baseia em vitórias ou em aparências. Ela simplesmente está. Ela permanece. Cuidado com os que te ovacionam cedo demais. Cuidado com os que te colocam num pedestal, porque quem te coloca num pedestal hoje é o mesmo que pode te derrubar amanhã. A admiração é um espelho. Reflete mais sobre o outro do que sobre você.
Reflete o que ele espera ganhar, o que deseja sugar, o que precisa conquistar. Por isso, não se deslumbre com palavras bonitas. Observe atitudes discretas. É na hora da tua queda que você descobre quem te respeita e quem apenas te usava. Se você tem alguém que permanece mesmo quando sua luz apaga, cuide, valorize, porque isso é raro. E se você descobrir que muitos ao seu redor só te seguem por interesse, não sofra, apenas aprenda e se afaste com sabedoria. Lição 2. Quem te escuta nem sempre te entende. Você já desabafou com alguém e saiu mais vazio do que entrou? Já contou suas dores esperando consolo e recebeu julgamento disfarçado de conselho? Isso acontece porque ouvir é fácil, mas acolher é raro. Hoje em dia, muitas pessoas escutam apenas para formar uma resposta, não para oferecer um abraço. Escutam para analisar, comparar, tirar conclusões. Ou pior, escutam para usar contra você mais tarde. Nem todo ouvido é abrigo, nem toda escuta é sincera. A Bíblia nos dá uma advertência forte. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. E o que isso significa? Que nem todo mundo merece acesso ao que você sente. Nem todo mundo tem maturidade emocional para lidar com a sua vulnerabilidade. Há quem colecione confidências como armas. Há quem finja empatia para conquistar confiança. Há quem ouça apenas para medir suas fraquezas e usá-las em silêncio contra você. E o mais perigoso é que essas pessoas, em geral, não gritam. Elas não te traem de forma explícita. Elas te ferem sorrindo. São suaves na superfície, mas calculistas por dentro. Por isso, não se engane com frases como "pode contar comigo", "estou aqui para o que você precisar". Palavras são fáceis. A verdade aparece no gesto, no tempo, na constância. Sêneca nos lembrava: é mais seguro confiar em quem já provou lealdade no silêncio do que em quem promete fidelidade com palavras. E você, tem confiado em quem? Existe um tipo de solidão que é mais honesta do que muitas conversas. Existe um tipo de silêncio que te protege mais do que conselhos vazios. Às vezes, o seu maior erro foi falar demais com quem não merecia ouvir. A cura começa quando você aprende a filtrar. Quando entende que o verdadeiro amigo não precisa ouvir tudo, mas quando ouve, escuta com a alma. Ele não tenta te corrigir o tempo todo. Ele não te usa como fonte de comparação. Ele simplesmente está ali, presente, aberto, seguro. Por isso, antes de se abrir, pergunte-se: essa pessoa me acolhe ou me analisa? Ela me ouve com amor ou com curiosidade? Se a resposta for incerta, guarde o coração, preserve a alma. Lição 3. Amigos de verdade não competem, eles protegem. Você já sentiu que alguém do seu círculo de amizades torcia por você, até demais? Mas por dentro havia algo estranho, uma comparação silenciosa, uma disputa velada, um incômodo disfarçado de piada? É porque nem todo amigo te quer bem. Alguns apenas te toleram enquanto não estão por cima. Enquanto você está em posição de destaque, eles te cercam de elogios, mas por dentro sentem inveja. E a inveja disfarçada de amizade é uma das feridas mais difíceis de detectar, porque ela vem vestida de sorrisos. Ela te dá parabéns, mas nunca vibra de verdade. Ela te abraça, mas com um olhar frio. Ela te aconselha, mas com uma pontinha de veneno. Marco Aurélio dizia: não perca tempo com quem compete com você. O verdadeiro aliado não te compara, te celebra. Você percebe isso nos detalhes, nos comentários sutis, nas críticas que vêm sempre junto com conselhos, nos olhares que mudam quando você avança. O falso amigo não suporta te ver vencendo algo que ele ainda não conquistou. E então, ao invés de te impulsionar, ele tenta te nivelar, te sabota com conselhos maliciosos, te limita com preocupações, te coloca medo com cautela. Sêneca já advertia sobre isso.
A inveja é muda na dor do outro e falante no seu sucesso. Mas o verdadeiro amigo, esse é raro. Ele não compete, ele protege, ele vibra com suas conquistas como se fossem dele. Ele não tem medo da sua luz, porque a própria alma dele já brilha. Ele não te vê como ameaça, te vê como irmão. Ele sabe que o mundo tem espaço para todos e que o sucesso de um não é a falência do outro. Um amigo verdadeiro é escudo, não rival. É âncora quando você está à deriva. É ponte quando você não encontra saída. É abraço quando o mundo vira costas. Você precisa aprender a discernir quem realmente se alegra com suas vitórias e quem apenas finge bem, porque o falso amigo te chama de irmão, mas por dentro disputa com você como um inimigo. E se isso te dói agora, é sinal de que você já sentiu isso na pele e talvez esteja precisando fazer uma faxina emocional, cortar o que fere, silenciar o que pesa e preservar o que realmente constrói. Não aceite migalhas de afeto. Não se submeta a relações onde você precisa se diminuir para ser aceito. Guarde essa verdade com firmeza. Onde há amor, não há rivalidade. Lição 4. A solidão é melhor que a companhia dos dissimulados. Há uma dor que muitos evitam, mas que na verdade é um remédio. A dor da solidão. Sim, estar só pode doer, mas estar mal acompanhado destrói. Estar com gente falsa, interesseira, dissimulada, suga sua alma lentamente, sem fazer barulho. E o pior é que muitas vezes você percebe, mas finge que não. Você sente o incômodo, a falsidade, a duplicidade nos gestos e nas palavras. Mas ainda assim permanece. Por medo, por carência, por acreditar que é melhor ter alguém do que não ter ninguém. Mas aqui vai uma verdade que liberta. Estar só é 1000 vezes melhor do que estar cercado de máscaras. A Bíblia fala sobre isso com crueza. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Salmo 41, 9. Você entende isso? Até os mais próximos podem trair. Até quem come à sua mesa pode te apunhalar pelas costas. E isso não é motivo para se fechar para o mundo. É um convite para abrir os olhos com maturidade. Porque muitas vezes, Deus permite que a solidão chegue para que você perceba quem realmente é presença e quem era apenas conveniência. Há amizades que precisam acabar para que você reencontre sua paz. Há vínculos que só existiam para te enfraquecer, não para te fortalecer. E você só entende isso quando aprende a ficar em silêncio. Quando aprende a andar só, quando escolhe o caminho estreito da verdade e não o largo da ilusão. A filosofia estoica nos ensina que é preferível caminhar só na verdade do que acompanhado na mentira. E sabe por quê? Porque o dissimulado não te confronta. Ele te contamina, ele não te apoia, ele te drena, ele não te abraça, ele te vigia, ele não te ama, ele te suporta, enquanto serve aos interesses dele. Você precisa parar de confundir presença com parceria. Tem gente que está perto, mas não está por você. Está por necessidade, por interesse, por manipulação emocional. E isso, aos poucos, destrói sua autoconfiança, sua intuição, sua saúde emocional. Então sim, é melhor andar sozinho por um tempo do que viver cercado de pessoas que te enfraquecem só por existir ao seu lado. A solidão que cura é santa. Ela reconstrói, ela limpa, ela te devolve a si mesmo. Ela te conecta com Deus, com sua essência, com sua verdade mais pura. Não tenha medo de se afastar. Tenha medo de continuar ao lado de quem só sabe fingir. E se essa lição te lembrou de alguém, talvez seja a hora de colocar limites, de cortar acessos, de se proteger. Prefiro a solidão com paz do que multidão com máscaras. Se essa frase tocou seu coração, escreva isso nos comentários. Lição 5. Verdadeiros amigos não são muitos e não precisam ser. Você não precisa de uma multidão para se sentir amado. Não precisa de dezenas de mensagens, convites, curtidas ou chamadas de vídeo.
Você precisa de verdade, de presença real. De alguém que fique mesmo quando o mundo inteiro virar as costas. O problema é que fomos condicionados a acreditar que quantidade é sinônimo de valor. Mais seguidores, mais amigos, mais interações. Mas o que adianta estar cercado de rostos e se sentir invisível? O verdadeiro amigo é aquele que te enxerga mesmo no seu silêncio, que percebe sua dor sem que você precise explicar, que respeita suas fases, seus limites, sua vulnerabilidade. E a verdade é simples, mas poucos aceitam. Amigos de verdade são raros. E isso não é tragédia, é seleção natural da alma. Marco Aurélio dizia: a natureza não corre, tudo acontece no seu tempo, e os verdadeiros permanecem. Eclesiastes também nos lembra: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Eclesiastes 4, 9 e 10. Esses textos não dizem: é melhor ter 10, 20 ou 50 amigos. Eles dizem: melhor dois do que um, porque bastam poucos, desde que sejam verdadeiros. Talvez hoje você olhe em volta e veja que restaram poucos. Talvez você tenha perdido muitos no caminho. Mas será que perdeu mesmo? Ou apenas se libertou do que nunca foi real? Amigos verdadeiros não exigem performance. Eles não esperam que você esteja bem o tempo todo. Eles não cobram explicações quando você some por uns dias. Eles apenas continuam ali, firmes, constantes, disponíveis. Eles não aparecem só na festa. Eles sentam com você no luto. Eles não se afastam porque você ficou chato, triste ou cansado. Eles entendem que a vida tem fases e continuam com você em todas. Essas pessoas valem ouro e não são muitas. Às vezes é um amigo só, aquele que te escuta de verdade, que ora por você em silêncio, que te confronta com amor, que te protege nas ausências, que te entende no olhar. Não procure quantidade, busque profundidade, não queira popularidade, deseje autenticidade. As conexões mais poderosas da vida não estão nos grupos, nas listas de contatos ou nas redes sociais. Estão nos vínculos discretos, mas verdadeiros. Se hoje você tem 1, 2, 3 pessoas assim, agradeça, valorize, cultive. E se você ainda não encontrou, não desista. Às vezes Deus tira todos os falsos do caminho, para deixar espaço apenas para os verdadeiros. E enquanto isso, você se fortalece, você se cura, você se torna alguém que também será esse amigo raro para outro, porque no fim das contas, não é sobre quantidade, é sobre verdade. Talvez esse vídeo tenha tocado feridas antigas, lembranças de traições, amizades quebradas, decepções silenciosas. Talvez você tenha chorado calado perguntando: por que me usaram assim? Por que sumiram quando mais precisei? A resposta é dura, mas libertadora, porque nunca foram seus, nunca foram reais, e por mais que isso doa, é melhor uma verdade dolorosa do que uma mentira confortável. É melhor perder uma ilusão do que viver uma farsa, porque quem vive cercado de falsos amigos nunca tem paz. Está sempre em alerta, sempre se explicando, sempre se doando sem retorno. Mas você não foi criado para mendigar afeto. Você foi feito para viver com dignidade emocional, com vínculos sinceros, com gente que te quer bem, mesmo quando você não tem nada a oferecer além da sua essência. Hoje, talvez Deus esteja te chamando para uma limpeza, não só externa, mas interna, para que você pare de insistir onde não há reciprocidade, para que você saia do ciclo de ser bom para quem não te valoriza, e para que você compreenda de vez: solidão temporária é melhor do que convivência tóxica permanente. A filosofia estoica nos lembra que paz de espírito não se encontra fora. Ela começa dentro. Ela nasce quando você escolhe a verdade, mesmo que isso custe companhia. Porque a pior solidão é estar cercado de gente e ainda assim se sentir sozinho. Então, a partir de hoje, faça uma escolha.
Filtre quem entra no seu coração. Guarde sua vulnerabilidade para quem provou ser abrigo. Cerque-se de poucos, mas bons. Seja também esse amigo verdadeiro que você tanto procura. E mais importante, confie que Deus está no controle. Ele afasta, permite perdas, silencia ambientes, não para te punir, mas para te preservar, para limpar o terreno antes de plantar o que é puro. Você não precisa mais se defender com máscaras. Não precisa mais fingir que está tudo bem. Você só precisa ser fiel à sua verdade. O resto, Deus cuida. Agora, se este vídeo falou com sua alma, eu te faço um convite. Ore assim hoje à noite. Senhor, afasta de mim o que me esgota e aproxima o que me cura. Mostra quem é verdade e me dá coragem para soltar o que não for. Você merece paz. Você merece lealdade. Você merece verdade.